Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Só Carne. Eu aqui, pastor Sandro Soares, e a minha esposa Adriana Soares. Olá. Estamos muito felizes com esse projeto. Hoje, nosso segundo episódio. Eu já quero pedir que você se inscreva nesse canal e aperte o sininho para ser notificado. E não esqueça, no final, se esse conteúdo ajudar o seu casamento, abençoar a sua vida, o que você faz, você dá um like e você curte esse vídeo, tá bom? Nós gostaríamos muito que você colaborasse com o nosso conteúdo. Você pode fazer isso comentando aqui no YouTube, nesse vídeo ou outro vídeo qualquer, um tema a ser abordado, uma dúvida, uma pergunta sobre o seu casamento, e também você pode fazer isso em nosso site. Então acesse novavidasc.org/uma só carne, tá bom? Então seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo com alguém, abençoe outros casais, isso é muito importante para nós, tá bom? Então vamos ao nosso tema do podcast de hoje. Isso aí. Então vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje vamos conversar sobre palavras, o que vou chamar de fale boas palavras. Jesus está conversando com os fariseus e ele vai dizer o seguinte texto para os fariseus sobre as suas palavras. Eu vou ler Mateus 12:37. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então Jesus diz que pelas palavras dos fariseus, eles serão de alguma forma pesados. Ou seja, a palavra tem um efeito. A palavra tem o seu peso, certo? E é fato que o resultado de um bom casamento é motivo de boas palavras usadas. Sim. E o resultado de um péssimo, de um ruim casamento é de palavras ruins usadas ou palavras algumas usadas. Silêncio, né? A passividade no casamento. Ou palavras agressivas, né? Palavras como alguém vai dizer de maldição, ou pejorativas, ou apelidos que seja. O interessante é como as palavras mudam na época do namoro para o casamento. Bastante. A gente geralmente se apaixona por alguém também tendo como motivo as palavras. Sim. A gente se apaixona porque as palavras, a pessoa é romântica. Ninguém se apaixona por um monstro. Na maioria das vezes. É o mais comum. Né? A pessoa em sã consciência não se apaixonaria. Mas geralmente a pessoa se apaixona por causa das palavras que são ouvidas, certo? Pelo carinho, você é meu amor, você é minha princesa, você é o meu bibelô, não existe ninguém igual a você, você é a única, você é a mulher da minha vida. Única, perfeita. Claro que acompanhado dos bons restaurantes, né? De um bom vinho e tudo mais. Mas o que acontece? A mulher fica apaixonada. Qual é a mulher que não gosta de ouvir, na época do romance, palavras como essa? Eu diria que o homem também, né? Sim, o homem também. O homem gosta de ser paparicado. Eu gosto de ser paparicado. Eu sei disso. Eu gosto de ser paparicado no restaurante, no shopping. O ser humano, querendo ou não, na condição caída em pecado, ele gosta de ser valorizado, ele é vaidoso, ele gosta de ser reparado, ele gosta de receber like e por aí vai. Né? E os primeiros likes começam na época do namoro. Né? Você lembra mais ou menos como é que foi o nosso namoro? Se você se apaixonou pelas coisas que eu falava ou só pelo meu rosto bonito? Olha, tinha mais silêncio do que palavras, porque você era muito tímido, lembra, amor? Tinha muita magreza e muito silêncio. Exatamente. Melhorei muito, hein? E com certeza. Melhorei muito. Com certeza. Deus é maravilhoso. Mas eu, de fato, nunca fui de falar. Você nunca era fui muito, de falar. Nunca fui de muito falar. calado. Sim. Né? Eu me lembro que, na maioria das vezes, era você quem me chamava ao assunto, à conversa. Sim. O que nós falamos aqui no episódio passado tem a ver com o aprendizado que eu tive ao longo dos 26 anos de casado. Né? Geralmente eu não era o de falar ou de tomar a iniciativa em relação à conversa. Isso foi uma coisa que eu fui amadurecendo com o tempo. Sim. Né? Então, para você que está namorando e recém-casado, você que é tímido, como eu era, ainda sou, tem jeito para você. Daqui uns 25 anos, mas fica bom. Mas o que acontece é o seguinte, as pessoas se apaixonam por causa das palavras. Sim. A verdade também é que é uma pena que isso não dura para sempre, na maioria das vezes. E é fato que a palavra tem o poder de criar esse ambiente, ou frutífero ou destrutivo. Eu diria um ambiente frutífero ou um ambiente seco, o ambiente destrutivo ou destruído. Destruidor, né? Vou dar o exemplo do próprio Deus. Deus, quando cria o Éden, a criação ele vem com palavras.
certo? Ele cria, haja luz, haja. O homem ele faz diferente, o homem ele cria das suas próprias mãos como pó da terra. Mas observamos que Deus usa a palavra para dizer coisas boas e dizer haja árvore, haja luz, haja animais e o haja de Deus, certo? Sim. Mas quando o homem cai, o homem peca, e Deus então vai trazer o que vai acontecer com o homem, com a mulher e com a serpente, no caso, as consequências dos atos, ele fala à serpente que aquele que se viria da mulher, no caso Jesus, lhe pisaria a cabeça. Ele fala sobre a mulher, que a mulher teria dores de parto, e fala para o homem por último. Ele vai dizer, do suor da terra você vai colher o seu pão, como quem diz, e Deus amaldiçoou a terra. Sim. A palavra que Deus usou para abençoar a terra e fazer nova todas as coisas de forma frutífera, Deus também usou uma palavra para trazer dificuldade à terra. Verdade. Então, palavra tem a capacidade de criar o ambiente em que você está. Sim. Um casal, com suas palavras, tem a capacidade de criar um ambiente frutífero dentro de casa e com os filhos, ou um ambiente de sequidão, de amargura, de dor, nesse caso, como de Adão, de dificuldade. Verdade. Fica sempre mais difícil o casamento quando as palavras não são boas. Fica sempre mais difícil a educação de filhos quando as palavras não são boas. Não são boas. E quando tem muito silêncio também, né? Sim. Porque, às vezes, o medo de se expor, de se colocar, traz esse silêncio, né? É como se fosse assim, um bloqueio. O medo de revelar aquilo que realmente eu estou sentindo para o cônjuge, aquela situação que aconteceu, isso vai criando bloqueios e o silêncio ele só vai aumentando e dificultando as palavras fluírem no lar, né? E a palavra, com certeza, para o casal, em direção aos filhos, em direção a si mesmo, isso tudo vai criando esse ambiente de confiabilidade, né? Quanto mais a gente fala um com o outro, a gente conhece também o outro, né? As palavras também fazem a gente conhecer, revela cada um de nós, né? Quem somos, o que pensamos. As palavras, eu diria que, assim como Deus criou o mundo que conhecemos, ou o seu mundo pelas palavras, nós criamos o nosso mundo conjugal familiar pelas palavras. Ou seja, eu diria que tipo de mundo nós teremos como casal, matrimônio e filhos é o tipo de palavra que nós usamos. Deus, palavra de criação, de frutificação frutífera, e Deus, palavra de maldição para a terra seca. O que acontece com o uso das palavras, já que estamos falando sobre palavras ou mundo e frutífero, vou falar um pouco sobre terra. Vou usar o termo raiz e fruto. As palavras geralmente criam raízes. E nós temos pouco tempo de podcast, mas pelo menos uma raiz que a gente pode usar hoje é a raiz de falta de perdão, ou uma amargura, ou um tipo de ferida não curada. Eu posso chamar de falta de perdão e ferida não curada, amargura. Sim. Certo? As palavras ditas com o passar do tempo de forma pejorativa, a períodos maldosos, ou palavras sem pensar, palavra de ódio, de irritabilidade, vão criar raiz de amargura, vai criar um problema de feridas não curadas. E se não tiver o perdão, é o que falamos no episódio anterior, se não tiver essa parte proativa da comunicação, ficam dois indivíduos morando junto, feridos, não liberado o perdão, e com feridas não tratadas, o que vai levar a palavras ruins. Sim. O que vai fazer como se fosse a palavra fosse um arco e flecha. O tempo todo atirando no outro, magoando o outro. Reproduzindo. Sim, cada vez reproduzindo mais, as palavras de forma a magoar um ou outro. Falta de perdão e feridas não curadas. Pelo menos 2 frutos eu posso citar dessa raiz de falta de perdão e ferida não curada. O primeiro deles nesse estágio é visível quando um cônjuge começa a falar mal do outro na frente das pessoas. O que eu vou chamar de falar mal do outro em público. Sim. A gente já viveu um tempo assim, eu creio, no início do casamento. Sim. Não sei se você vai lembrar. Lembro muito. Não sei se você vai lembrar, mas uma das coisas que eu sempre falava com você é que o quanto eu me sentia magoado quando você, de alguma forma, em público, você me admoestava, me reprimia. Sim. Certo? Você me corrigia. Sim. Em público.
E não só pela figura masculina, por ser o alfa, nada disso não. Mas, para mim, o me corrigir em público, não que eu me retratasse pessoalmente, mas dizer que eu estou errado, que não é bem assim em público, me deixava muito magoado. Sim. Lembra disso, né? Eu só descobri porque você falou. Sim, porque você... sim. A comunicação é fundamental. Exatamente. E eu nunca esqueço isso. Por quê? Porque isso, Deus foi trabalhando no meu coração, né? Que realmente eu precisava dessa mudança. E todas as vezes que eu vejo uma mulher fazendo isso com o seu esposo, isso eu me lembro muito, né? De como que Deus tratou isso em mim. Eu sei que eu ainda tenho muito que melhorar, né, meu amor? Mas eu me esforço bastante em relação a isso, porque eu percebo uma desonra, né, nesses atos. Eu percebo, assim, que às vezes era o meu jeito, né, proativo, de falar, de ser, que eu não percebia, mas isso trazia para você algo que te entristecia. Sim. Né? E às vezes eu percebo que algumas mulheres também podem estar agindo assim, né? Falando do seu cônjuge para outras pessoas e diminuindo ele na frente de outras pessoas, trazendo esse pesar, sabe? Trazendo essa tristeza, que às vezes ela não sabe, mas é importante esse esposo falar isso para ela. É importante falar sobre isso porque nem sempre, à luz do que você falou, nem sempre é motivo de falta de perdão ou até mesmo uma ferida não curada. Pode ser, de fato, uma não percepção da mulher ou do próprio marido. Sim. E, como você falou, vai trazer um pouco de desonra ao marido publicamente. Sim. Quando a mulher usa de forma pública para falar mal do seu marido, para corrigir publicamente o seu marido, isso para ele pode soar algo desonroso e fazer com que ele já crie dentro do coração uma raiz de amargura. Sim. E como ela não se retrata e como ela não fala nada sobre o assunto, o que acontece? Ele guarda aquela raiz, aí o que falamos, fica uma ferida, certo? Não curada, e o que ele fará a seguir é devolver na mesma moeda. Sim. É procurar, às vezes, propositalmente, corrigi-la publicamente. A hora de dar o troco. Porque acontece? A mágoa no coração, ou a ferida não curada, ela fica lá dentro como se fosse um bule com água fervendo no fogão. Com o tempo, aquilo vai aquecendo, vai vindo ao fator da ebulição. Chega uma hora que a chaleira apita. É a hora que um ou outro fala de forma mais áspera, fala publicamente, às vezes propositalmente, como quem diz, melhor você parar de falar, mas é questão de... Esse é o fruto de uma raiz de amargura, de ferida não curada e de falta de perdão. De algo que está se levando há tantos anos e nunca teve assim esse parar para falar, para relatar, para dizer os sentimentos que são tão importantes. Como eu me sinto quando você faz isso comigo. Sim. Né? Como eu me sinto quando você se comporta dessa maneira na frente das pessoas. Eu me sinto assim. E isso é assim, primordial, sabe? Eu acredito que vai quebrar muitas barreiras ao casal se colocar assim, nesse espelho, um de frente para o outro, e se despir mesmo, e colocar os seus verdadeiros sentimentos. E esse fruto dessa raiz da falta de perdão, ou da amargura, ou da ferida não curada, além de trazer essa questão de como uma chaleira, você ir à ebulição e falar mal do outro publicamente, leva o segundo estágio, que eu vou chamar de um segundo fruto, que é quando a gente tem um comportamento em palavras agressivo, ou como você falou, até mesmo passivo, ou silêncio. Porque um bom casamento, ele é construído com boas palavras. E um casamento ruim, ele é construído com palavras ruins ou sem palavras. Então, quando a pessoa já está com uma raiz de amargura, uma ferida aberta, ela começa a ter comportamentos agressivos. E não necessariamente em relação à violência física, mas comportamento agressivo, que é aquela forma de amedrontar, aquela forma de você ameaçar verbalmente, intimidar o outro verbalmente. E claro que isso acontece em público, mas também no privado, em casa. Sim. Então, a pessoa, como fruto, ela tem um comportamento agressivo que eu chamaria de... vou fazer propositalmente o que você não gosta, o que você não quer, certo? Como eu estou ferido, como não retratamos um com o outro, não temos perdão e tem uma ferida aberta, não curada, eu propositalmente vou fazer o que você não quer que eu faça, para te aborrecer, certo? Sim. Uso de palavras. Exatamente. Ou a passividade, que é... Eu sei o que ela quer, eu sei o que ela espera, eu sei o que ela gosta, mas não vou fazer
e não vou falar nada. Por birra mesmo, né? Sim, então, tanto palavras malditas, esse significado, né? Malditas, ditas de forma maldosa, e palavras não ditas como necessário, isso cria um péssimo ambiente dentro do casamento da casa. Não é frutífero, mas é seco. É um ambiente que traz a dificuldade no casamento. Com certeza. Eu acredito que existe um caminho para começar, né, se revelar isso tudo. Existe, sim. E a gente precisa se esforçar, né? Eu acredito que o nosso dia a dia a gente teve que se esforçar para deixar aquilo para trás e vencer isso. Todo dia bate na porta, né? Uhum. Aquelas questões que a gente quer, às vezes, abraçar, mas não é para abraçar mais. É para a gente renunciar e aceitar que a gente pode, sim, vencer essas palavras que um dia nos magoaram e hoje a gente pode ir um para o outro trazer esse novo pensamento, essas novas possibilidades de relacionamento saudável. Quem está machucado, quem está ferido, de alma, de coração, de mente, o que ele vai reproduzir, ele vai machucar outra pessoa. Então, pessoas machucadas machucam pessoas, certo? E a forma de você, estando machucado, para não machucar outras pessoas, é você tratar o seu machucado. E a palavra que falamos é perdão. Isso. Porque acontece independente de quem te machucou, quem você vai machucar é quem está próximo de você, ou seja, o seu cônjuge. Não importa se quem te machucou já até morreu, mas você não vai machucá-lo porque não pode machucar o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, porque pessoas machucadas machucam pessoas. Então, a pergunta que fica nesse podcast é, ok, pastor, palavras malditas, ambiente seco, eu quero frutificar uma coisa com palavras boas. O que eu tenho que fazer? Dentro da raiz que estamos falando, da raiz de falta de perdão e feridas não curadas, a palavra é perdão. Perdoar. A questão é como perdoar. O que fazer no ambiente de palavras pejorativas, adjetivos maldosos e por aí vai. O que temos que fazer é liberar o perdão para o nosso cônjuge ou liberando do julgamento. Por que eu digo isso, Adriana? Porque ninguém tem condição de julgar o outro a não ser Deus. Então tem que ser feito quando eu tenho um cônjuge que usa de forma agressiva palavras que me ferem, me magoam, o que eu tenho que fazer não é julgá-lo. Eu tenho que perdoá-lo e dar o seu julgamento, entregar o seu julgamento a Deus. A Deus. Porque Exatamente. Deus é o único capaz de julgá-lo, certo? Aí é mansidão e aí é humildade. E quando a gente entrega mesmo para Deus isso, é impressionante como Deus capacita a gente, né, para esse perdão. Porque a gente, assim, não tem condição nenhuma de pegar esse peso. A gente entrega esse julgamento para quem pode fazer esse julgamento, que é Deus, né? E Deus libera para a gente mesmo esse perdão. O casal vive, assim, esse perdão de Deus, que é possível viver, né? Que Deus, através do Espírito Santo, morando, habitando em nós, Ele nos capacita para isso. Isso não é coisa de homem, mas é coisa de Deus, né? O perdão. Então, a gente precisa entender isso, né? Tudo que a gente passou até aqui, a gente provou o quanto que em Deus a gente consegue vencer, né, as nossas fraquezas e fazer a vontade de Deus, os propósitos de Deus. É muito importante quando nós pensamos nos propósitos, nós conseguimos avançar e conseguimos ser fortalecidos, porque não pensamos aqui no agora, no que a gente está, de repente, sofrendo, no que a gente já sofreu ou naquilo que a gente, de repente, está vendo que vai sofrer amanhã. Mas quando a gente fica focado no propósito, nós somos fortalecidos, Deus nos dá esperança, né? E a gente consegue cada vez mais cumprir aquilo que Deus quer para o casamento, na vida dos nossos filhos. E isso a gente tem vivido até aqui, graças a Deus, né? Sim, e o que acontece? Com a maturidade do casamento, porque às vezes não é questão apenas de quem está recém-casado. Tem pessoas que têm 30 anos de casado, mais tempo do que nós de casados, Sim. E ainda não entenderam sobre o poder que há no perdão. E as pessoas geralmente têm dificuldade de perdoar porque sempre vão se colocar no lugar do juiz.
sentar na cadeira do juiz e ficar cadeira do juiz e ficar ali olhando o cônjuge como se fosse o réu e o que ele fez, certo? Então, o cônjuge se coloca no lugar de juiz e começa a analisar o comportamento agressivo, as palavras malditas e a falta de perdão do outro, o comportamento do outro em geral. O que acontece é, ele fica preso apenas ao comportamento que o outro cônjuge tem feito, se comportado, mas ele não é levado a uma reflexão interior de que um dia os papéis estiveram invertidos. Sim. Que ninguém consegue ficar o tempo todo no casamento, na vida, no lugar de juiz. Verdade. Porque você geralmente fica no lugar de juiz e o outro é o réu. Mas daqui uma semana, você vai ser o condenado e o seu cônjuge vai ser o juiz da sua vida. Sim. Então, como a gente perdoa pessoas que nos ferem, nos magoam? A gente entrega o julgamento e o juízo dela para Deus. E assim, Deus, está em tuas mãos. Tu sabes do comportamento, tu sabes que eu estou ferido. Senhor, traga a cura para o meu coração. Senhor, tapa essa ferida, cicatriza a ferida e eu perdoo. E aí que está a grande questão. A dificuldade que todo mundo tem, mas é bíblico. A gente descobre que de fato conseguiu perdoar ou entendeu que Deus deve ser o juiz e nós somos igualmente réus, é quando a gente não só perdoa, mas a gente abençoa. É dizer, Deus, o meu cônjuge tem me ferido, eu entrego ele em tuas mãos. O Senhor é o juiz e eu não. Eu sou tão pecador quanto ele. E Deus, em oração, eu abençoo o meu cônjuge. Isso é bíblico, pode ser utópico, mas isso é bíblico. Então, para você que nos escuta hoje, nos assiste, nos ouve, o que fazer diante de palavras malditas, diante de um ambiente seco, diante de um ambiente não frutífero, de adjetivos, palavras ruins? Perdoa o cônjuge, entrega para Deus, perdoa e vai além, abençoa. Isso, com certeza. Perdão é transformador. Perdão, quando a gente perdoa, não é fazer do outro certo e nós errados. Perdão é nos liberar da prisão, da amargura. Sim. Quando eu perdoo o outro, não estou dizendo que eu reconheço que estou errado. Eu me faço livre daquela prisão da falta de perdão. Tem uma frase sobre perdão que eu gosto, anotei aqui, que vai dizer assim: até que deixemos nosso passado morrer, não conseguiremos fazer o nosso futuro viver. Enquanto não deixo para trás aquilo que para trás deve ser deixado, eu não consigo ter um futuro frutífero. Exatamente. O que você diria para as mulheres hoje, Adriana, para as esposas que hoje vivem uma realidade com maridos que têm comportamento agressivo, palavras agressivas? Bom, eu aconselho a vocês colocarem isso tudo aos pés da cruz do Senhor, porque nós conseguimos com Ele, com Jesus na nossa vida, a gente consegue. A dor é forte, os sentimentos pressionam mesmo. Nós que somos mulheres, somos muito emotivas e as palavras, elas, com certeza, elas derrubam a gente, deixam a gente pequenininha, sem vontade, sem desejo. E a minha experiência que eu posso falar para as mulheres foi que eu entreguei tudo aos pés do Senhor. E Ele conseguiu colocar no meu coração um amor incondicional, porque eu precisava desse amor. Para passar a experiência que eu passei até aqui com você, que nós passamos, né? Então, eu precisava desse amor incondicional, eu precisava de olhar para o meu cônjuge e sentir misericórdia, eu precisava de todas as virtudes que eu encontro no Senhor. Sim. Então, o meu conselho para todas as mulheres que estão hoje no casamento, sofrendo algo hoje ou não, mas para o futuro, é que sempre compreendam que o poder está em a gente deixar Deus conduzir, o Espírito Santo, Jesus, a nossa vida. Ele tem as diretrizes para a gente caminhar, Ele tem as respostas para o nosso coração e Ele tem o refrigério, Ele tem a cura. Amém. E é o que a gente precisa para viver a cada dia, né? Amém. Viver essa cura. E Deus fez isso e continua fazendo, porque nós continuamos aprendendo. A gente quer continuar aprendendo porque a gente quer continuar no propósito de Deus, na Amém. nossa vida. Amém.
Então, minha gente, o que você faz é, você casar hoje, entrega nas mãos de Deus em oração, entrega a condenação do seu cônjuge para Deus e o abençoa, por mais difícil que seja. E passe a usar de boas palavras na sua casa, porque as palavras que você diz criam o seu mundo. Um mundo frutífero ou um mundo seco, tá bom? Que Deus abençoe. Se você está hoje nos ouvindo na plataforma de podcast em áudio, sabe que nós estamos também no YouTube. Esse podcast está em vídeo no YouTube, ok? Para fazer pergunta, acesse novavidasc.org/uma só carne. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Amém. Tchau. Deus abençoe.